Meu nome é Fátima Aparecida Kian e represento também o meu colega Luiz Delcides Rodrigues da Silva. Eu vou falar sobre os elementos lúdicos sensoriais, além dos limites da sala de aula e do aprendizado da matemática. Para incentivar alguém ao aprendizado, especialmente no início da vida escolar, é preciso ter um atrativo para que o garoto seja incentivado a entender, participar e perceber como os exercícios praticados em sala de aula possuem aplicabilidade para o dia a dia. Com isso, a criatividade do docente é importante para a desenvoltura e a prática do estudante. Nem sempre o estudante está disposto a receber os conhecimentos na sala de aula e haverá a possibilidade de algum impedimento ou indisposição com algum conteúdo ministrado. A presente pesquisa apresenta a importância da matemática no cotidiano para aqueles que desejam ir para as humanas, a fim de escapar da matemática. Ela nunca sairá do caminho, sempre estará sempre em algum lugar, seja no cálculo das notas, da aplicabilidade de alguma regra legal e assim por diante, vai estar no seu dia a dia. Importante mencionar sobre a metodologia aplicada para a pesquisa. É fruto de uma revisão bibliográfica com base nas pesquisas de Charles Sanders Peirce, um dos pensadores da semiótica americana, e pela sua forte ligação com a matemática. Outro a ser mencionado aqui na nossa pesquisa é o Gilles Deleuze, ao tratar sobre a lógica dos sentidos e nesta obra do mencionado autor. Este faz uma menção importantíssima ao estado de puro devir, e o presente estudo trata somente esse estado durante o aprendizado da matemática pelo estudante. Por último, é importante mencionar sobre Lewis Carroll e a sua obra Alice no País das Maravilhas. Princípios e símbolos da matemática e como estes exercem intensa influência sobre o aprendizado dos estudantes de uma forma leve e prazerosa. O objetivo é demonstrar a importância da experiência extra-aula. Não cabe o ensino da matemática somente dentro de uma sala de aula. É preciso vivenciar novas experiências e ir além dos limites da escola para dar maior sentido ao aprendizado e estimular a percepção sensorial. Quem escolhe as humanidades para escapar da matemática, logo a matemática faz parte da vida, do cotidiano. Ao contar, ao fazer as contas da despesa do lar, usa-se a matemática. Ao consumir, comprar um bem, utiliza-se dos cálculos numéricos, das operações precisas. E até mesmo no ato de saber se passará ou não o semestre para uma nova etapa em um curso, é preciso ater-se à arte da contabilização. Há uma crise ao tratar sobre matemática, um trauma diante da sua exatidão e de toda a sua justeza. As ciências do números e cálculos algébrico possuem seu caráter humanístico e lúdico semiológico. Ao fazer uma revisão de literatura acerca da educação matemática, é importante citar o trabalho de Lewis Carroll, especialmente na aplicabilidade deste com a história. De Alice no País das Maravilhas, em que a garota, ao querer ser duas pessoas em um estado puro de devir, conforme é exemplificado por Deleuze, faz referência quando a personagem encontra-se na expectativa da aquisição da chave. E essa bidirecionalidade de Alice, mencionada por Carroll e Deleuze, apresentada por jogos de sentidos e não sensos que caracteriza as figuras, e estas apresentam-se não apenas pelo trauma da história, mas pelas tópicas e lógicas. Ao concentrar-se pelas tópicas e lógica, há ligações entre pontos e extremidades, uma operacionalidade algébrica na construção textual de Carroll, especialmente no momento em que esse descreve sobre uma caixa de vidro e o seu olhar concentra-se neste recipiente de uma forma a exemplificar a geometria espacial para os alunos com dificuldade em compreendê-la. Um exemplo de Carroll é sobre a corrida de comitê, e diante da curiosidade da ausência de uma explicação teórica plausível, foi preciso utilizar-se da prática. Este delimitou-se as pistas. Primeiro ele delimitou a pista de corrida, como se fosse um tipo de círculo. A forma exata não importa, ele dissera. Então todo o destacamento foi distribuído pela pista, aqui e ali. Não houve o tradicional 1, 2, 3. Já, mas todos começam a correr quando queriam e paravam quando queria. Daí não era fácil saber quando a corrida terminava. Entretanto, quando eles já estavam correndo há mais ou menos meia hora e já estavam quase secos, o Dodópio repentinamente gritou: "A corrida já está acabada." Ele gritou que a corrida já estava acabada.
A exemplificação encontrada no trama de Carroll é um exemplo ausente das aulas de matemática. Há muita teoria, muita relação em sala de aula e falta vivência do dia a dia na realidade diária, especialmente nas tarefas extra-classe, onde o grupo de estudante pode vivenciar a experiência diária para um melhor aprendizado da álgebra. A sessão a seguir trata-se sobre as tríades, como o dia a dia pode ser importante para o aprendizado da matemática, especialmente na aplicabilidade de seus conceitos, principalmente na construção civil, onde há erros crassos, e também é importante na aquisição de material. Tríades, um olhar matemático para o aprendizado. É importante mencionar acerca das tríades, ao referenciar-se nos estudos de Peirce. Aos enunciados considerados exemplos de triplicidade, e esse se divide em real, possível e necessário. Há nomes, proposições e inferências, e as respostas afirmativa, incerta e negativa para uma pergunta. Há 3 tipos de fatos. Os que com caracteres singulares, prejudicáveis de objetos singulares, e os caracteres duplos, as referências aos pares de objetos, e os plurais, ao fazer referências aos caracteres triplos. Portanto, para Peirce, uma estrada com a bifurcação é um análogo do fato triplo, porque por 3 terminais em relação a uns com os outros. Um fato duplo é como uma estrada sem bifurcação, liga apenas 2 terminais. Ora, combinação alguma de estrada sem bifurcação pode apresentar mais do que 2 terminais, mas qualquer número de terminais podem ser ligados por estradas que possuem um cruzamento por mais de 3 direções. Ao utilizar-se dos conceitos exemplificados por Peirce, é justificável o trabalho de conceitos simples do dia a dia no ensino de matemática, especialmente na ministração da matéria de geometria espacial, um simulacro para os alunos de formação básica e um dos componentes de maior elegibilidade em certames para as importantes universidades brasileiras. Na observação das tríades, especialmente sua aplicabilidade no conceito de trigonometria e a geometria espacial, o aluno, especialmente em nível fundamental e médio, possui muitas dificuldades ao interpretar problemas. Daí o movimento bidirecional de insegurança. E estas muitas vezes é compreendida pelo professor em sala de aula por causa do número excessivo de aluno que existe atualmente nas salas de aula. Também é importante mencionar sobre as dificuldades do professor ao aliar a teoria à prática, especialmente no uso do dia a dia da geometria espacial. Também no cálculo de volumes e números materiais de construção poderiam ser preservados e reutilizados se os construtores tivessem a mínima noção em aplicar os cálculos aprendidos na formação básica. O puro devir, conforme relatado na primeira série de paradoxos mencionados por Deleuze, apresenta o exemplo da trama escrita por Lewis Carroll ao tratar sobre as categorias especiais e como a personagem Alice não se torna apenas maior do que era, torna-se maior agora e menor antes. Essa bidirecionalidade de Alice, descrita por Deleuze, com o puro devir que avança e puxa nos 2 sentidos ao mesmo tempo, acontece também com o aluno do ensino básico, especialmente nas interpretações dos problemas apresentados por seus professores. Ao olhar para a distinção das dimensões das coisas limitadas e medidas, freadas e devir louco, que nunca se detém, sempre se furtando ao presente, coincide o futuro e o passado, essa descrita com lucidez por Platão. É reconhecer essa dualidade que está oculta nos corpos sensíveis e materiais. Conquanto essa bidirecionalidade, com dúvidas e incertezas, e por muitas vezes por vergonha dos colegas, o garoto omite a conversa com o professor ao levar a dúvida para casa. A indignação e a ânsia para selecionar tal exercício incomoda os tutores, e daí o desânimo e a frustração com o aprendizado da matemática. Um outro exemplo de aprendizado com ludicidade é o campo de Cliquer. Carroll apresenta uma riquíssima descrição do campo de Cliquer da rainha. Alice, a personagem principal, ao adentrar ao jardim, percebe algo diferente. Os nomes dos jardineiros eram chamados por números e cada intervenção uma história.
Toda essa trama descrita no campo de cliquet é uma forma que Carroll, né, escolheu para o aprendizado do cliquet e a importância dos jogos no aprendizado da matemática. Alice, como uma personagem principal, viveu todas essas experiências do campo de cliquet. E no enredo, com toda a riqueza de detalhes, onde mexia com as emoções tanto do fio condutor da história quanto do leitor, ao perceber todo o movimento semiótico do jogo de cliquet. Alice pensou que ela nunca em sua vida vira um campo de cliquet tão curioso. Ele era todo cheio de saliências e sulcos, as bolas de cliquet eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos também vivos. Os soldados curvavam-se e colocavam a mão no chão para fazer o arco do jogo. A experiência participativa do estudante é de suma importância e serve de estímulo para este perceber a necessidade do aprendizado da matemática. Não é um aprendizado estritamente teórico, maçante, sem vivência. É ter a experiência do dia a dia, a percepção sensorial do momento de uma brincadeira, por exemplo. Um outro exemplo é a falsa tartaruga, a mistura de uma brincadeira com a experiência do aprendizado e a história de Alice e a falsa tartaruga. Tudo começa com um encontro feliz entre a personagem condutora da história e a duquesa. Após uma resposta dura de Alice, Carroll faz menção ao objeto pontiagudo e explora bastante os objetos geométricos, com características peculiares, e a observação das personagens central quanto aos elementos presentes no trama. Em meio aos pensamentos individualistas de Alice, Carroll trabalha sempre com o confronto e com o próprio Deleuze, faz referências às inversões e como a contestação da identidade pessoal da personagem central. Ao ler o trama de Carroll, Alice no País das Maravilhas, não é simplesmente uma história para contar para a criança, é perceber a riqueza de detalhes como um matemático utiliza de tantos recursos semióticos para o ensino da matemática. A mente sintetiza não apenas as atrações interiores, mas pelo que interessa da inteligibilidade no interesse do próprio eu penso sintetizador. O conteúdo teórico é apresentado, na maioria das vezes, a este que se concentra na sala de aula. Falta para a escola básica conciliar os conceitos teóricos e ligá-los à prática do dia a dia. A dificuldade é presente hoje, especialmente na aquisição de materiais, mensurar itens de construção civil, até mesmo para conferir e aferir um terreno, por exemplo, para uma situação de atendimento judicial. Os fatores externos da vida do professor, especialmente as particularidades, se sobrepõem ao trabalho e por muitas vezes não há uma entrega de uma comunicabilidade adequada na sala de aula. Ao ler, há muita teoria em relação à sala de aula e falta vivência do dia a dia, na realidade diária, especialmente tarefas desta classe, onde o grupo de estudante pode vivenciar a experiência diária para um maior aprendizado da álgebra. Os professores e as dificuldades de aliar a teoria à prática, especialmente do uso do dia a dia da geometria espacial, e também no cálculo de volumes, materiais, originários de construção civil, ou ingredientes e alimentos poderiam ser preservados, reutilizados e poupados se a população em si tivesse o hábito de fazer contas, calcular, fossem incentivadas para um aprendizado prático da matemática. A ausência da comunicabilidade reflete o desinteresse do aluno. Não dá para escapar da matemática. Ela faz parte do dia a dia e é a necessidade diária de qualquer pessoa, seja no cálculo da nota, na compra de um produto, na elaboração de uma receita, na aferição de matemática. O cálculo algébrico está sempre presente, sempre por perto na nossa vida diária.